Oi, meus amores, boa Fala, tarde. minha gente, estamos chegando. Linda boa semana pra tarde. você ir de casa com a gente. Muitíssimo boa tarde, semana chegando, começando e daqui até sexta-feira, nesse horário, estaremos juntos. Eu, meus coleguinhas e você. Tamo junto sempre, bom demais ter você aqui ligadinho com a gente. Já sabe, né? Bateu o reloginho 2h30, estamos juntos para conversar de assuntos importantíssimos. E hoje, segundona, segundou, que o pessoal já chega no trabalho, enfim, segundou. Aí vê gente bocejando, vê gente aqui, ó, parece Garfield, que tá puxando, odeio segunda-feira. puxando aquela carga, aquela mochila pesada. Por que será, hein? Então, nós vamos descobrir isso e muito mais no programa de hoje, já que nós vamos falar sobre estratégias para organizar a semana. Meus coleguinhas me chamam de alecrim dourado porque eu disse, gente, eu não tenho problema com segunda-feira. Eu venho trabalhar feliz da vida. Às vezes sou um pouquinho cansada, dependendo da viagem. Mas assim, eu gosto de encontrar vocês. Ah, que coisa Gosto. boa. E você? Aquele coraçãozinho agora. Mude de assunto na hora. Sim, ó. Você não é alecrim dourado por causa disso, não. Não, por outros motivos. Todas as outras coisas. Mas você sabe que segunda-feira pra mim é um dia como os outros. Uhum. Entendeu? Tá chato todo dia. Fica chato e Tirando mal-humorado. sábado. Fica chato e Sério? mal-humorado todo Ai, dia, segunda-feira. Não, mas eu aprendi pessoa cedo que triste. segunda-feira é um dia bravo pra quem não sabe aproveitar domingos. É isso aí. Verdade, boa. Então, estratégias para organizar a semana, para a gente lidar com o estresse, para a gente se organizar até mesmo quanto que a gente vai fazendo durante a semana mesmo, para aproveitar melhor o final de semana, para não chegar na segunda-feira com esse cansaço, estresse e mau humor Aquela todo. depressão Uma já depressão, que bate no domingo à noite, amanhã é Tem até, entre segunda. aspas, uma síndrome, né? Essa coisa do domingo, amanhã, Que enfim. nada, minha gente. Ó, tem alguém para conversar com a gente hoje e nos sim. ajudar nesse assunto. Ele que é mestre em liderança, consultor de vida e carreira, Emanuel Guimarães, está com a gente mais uma vez aqui no Entre Família. Ele que vai trazer aí dicas importantíssimas, né? Como o pastor Aleixo já deu uma pincelada por aqui, né? Aproveitou bem o domingo? Pronto, sua semana já vai ser bem produtiva. Eu vou dizer mais uma coisa, mas já adianta. Aproveitou bem o sábado. Boa. É porque o dia de descanso é sábado, né? É verdade. Você empurrou 2 pra semana, por isso que a sua segunda-feira tá assim bagunçada. Sabe, borocochô. Vamos planejar essa semana. Faz do jeito certo pra ver se não dá certo. É isso. E entra naquele ponto, você planeja o ano, você planeja os meses e tal, porque não a semana também, Claro, né? E aí dia a parar, dia. planejar. tudo. Muito Pronto. bem, vamos ter mais informações no nosso Momento Mais Info com José Maramai, as notícias que ela traz pra gente hoje, temos a sua interação com a gente pelo nosso WhatsApp, temos muito riso, muita graça, muita coisa boa no programa de hoje, esperamos você até as 4 da tarde ficar grudadinho com a gente. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta, né, coleguinhas? Rapidinho, já estamos de volta. Olha a gente de novo por aqui, é rapidinho, você sabe, né? 30 segundos só pra gente se acomodar, estamos de volta para aproveitar ao máximo a sua companhia, você que está do outro lado aí, aqui, ali, tá em todos os lugares. Olhei para cá, mas ainda estava ali, ó, agora tá aqui. Você que está em casa aí, nessa extensão aqui da sua sala, da nossa sala, estamos juntos para conversar sobre esse comecinho de semana que para muita gente é algo, ai não, a semana começou. E eu, nesse ponto, eu entro junto com o alecrim dourado, viu? Aí, até que enfim, Porque um alecrim par. das antigas, Aham. dependendo do outro trabalho que eu tinha, lá quando era mais adolescente, eu ficava nessa, na época de escola também, segunda-feira, mas depois que eu me encontrei na área que eu gosto, é diferente, você vai com mais alegria e tal, e é claro que tem essa, né, de tipo, a gente vai às vezes cansado, às vezes vai Você se meio... encontrou na área que você ou você casou? Tem os dois pontos, né? Um bem ligadinho com o outro ali, né? Me encontrei no casamento. Pesquisa lá se não é a mesma data. Tem a ver também, né? Mas é bom, gente. E a gente quer a sua participação aqui também, a sua interação. O que eles respondem da Leide? Nós queremos saber se você se organiza para que a sua semana não seja tão difícil, embolada, atarefada, cansativa. O que você faz? Tem pessoas que escolhem a roupa que vão usar no dia seguinte, antes, para não ter que gastar tempo de manhã, vai pensar do que vai comer, vai planejar. Tem pessoas que escrevem o que elas vão fazer para a mente descansar das suas tarefas.
tarefas, temos muito o que fazer, mas você faz. Sabe que às vezes eu penso que tem pessoas que elas têm tanto o que fazer, elas estão tão sobrecarregadas, que ela pensa, como é que eu faço? Porque não fecha a conta, não cabe na mesma agenda. Tem esses casos também. Exatamente. Não é? Faz parte da organização escolher o que fazer. Aí sim. A questão matemática, às vezes, seu dia tem 24 horas e não está cabendo tudo que você propôs a fazer. Tem que escolher o que fazer e o que não fazer Tô também. pensando naquela mãe que tá sozinha com filhos para levar na escola, o trabalho dela, as coisas de casa, ainda estuda. Olha, a vida não é fácil não. Se a gente não se organizar, olha. Mas o Responde Abinal pra disse algo gente. importante aí também. Uhum. Quando você não tem uma identificação com o que você está fazendo a maior parte do tempo da sua vida, não tem como você evitar um desprazer. Por exemplo, segunda-feira você gosta do seu trabalho. Claro que isso faz você ser muito diferente. A expectativa é muito diferente. Agora, aquele domingo que você dorme pensando que amanhã você vai fazer aquele negócio chato, cuja única função é pagar suas contas e não há nenhuma identificação, uma hora esse boleto Exato. chega. Não te dá prazer, né? Mas é que eu estou pensando em pessoas que têm até um certo prazer em cuidar dos filhos ou sair para trabalhar, mas são engolidas A por uma... desordem gera um desprazer, né? E eu nem diria assim uma desordem só, mas eu diria elas são sozinhas para tantas tarefas. Estou Exatamente. pensando nos sobrecarregados, né? No sentido de assim, não tem muito o que fazer, ela tem que manter aquela sequência. Você está me entendendo? Que a sobrecarga realmente gera desordem. Porque falta uma pessoa, um companheiro, né? Falta o marido para poder dividir as tarefas. E aí Ou a vem... esposa também. Eu É, faço hoje coro mesmo. com a Darlede, farei até sobre esse assunto. Alguns não, né? Mas esse. Até o fim do século sobre isso. A gente não pode propor resolução de problemas complexos com respostas simplesmente individuais. O individual tem seu papel. O restante, a gente precisa dar as mãos uns para os outros, sempre. Por isso existe um negocinho importantíssimo daqui até a eternidade chamado igreja. Boa. Cooperação, né? Mão na mão. Amores, então responde pra gente. Como é que você organiza a sua semana? Você tem um planejamento? Você se sente confortável? Tá difícil? Quer fazer perguntas para o especialista do dia? Então manda pra gente no 983150249. E eu acho que está chegando agora o momento de mais informações. Com ela, Black Maramai. Olá! Boa Olá. tarde! Tá de luto pela segunda? Não, gente, amo meu trabalho, estou feliz por estar aqui com vocês, feliz por estar com você aí de casa também. E a cor é só para poder valorizar meus olhos, valorizar minha pele, valorizar minha maquiagem. Muito bem, Mai. Mas olha, gente, hoje vou falar a respeito desde cursinhos até CNH gratuita. Opa! Ó, interessante, viu? Mas tudo isso depois da vinheta. Hoje o Mais Info está ligado a oportunidades. As notícias vêm lá da Bahia e a primeira é sobre educação. O programa Universidade para Todos está com inscrições abertas para 20.110 vagas em 218 municípios baianos. Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 27 de março, sem custo algum. As vagas são para estudantes da rede pública matriculados em 2025 no terceiro ano do ensino médio ou quarto ano da educação profissional integrada ao ensino médio, seja estadual ou municipal. Os candidatos inscritos serão selecionados por meio de um sorteio eletrônico, que acontecerá no dia 28 de março. Já as aulas devem começar no dia 14 de abril. Vamos aqui para a tela saber quais matérias serão estudadas no curso. Então, teremos português, redação, matemática, física, química, biologia, literatura, língua estrangeira, tanto inglês ou espanhol, história e geografia. E nesta outra tela que eu vou te apresentar agora está o site onde você pode acessar mais informações e também fazer sua inscrição, tá bom? Então já vai aparecer a aba aqui para você direto, aqui o site em cima para você, upt.educacão.br.
Vai aparecer essa tela e você já pode fazer a sua inscrição e tirar suas dúvidas também. E olha, tem mais novidades para quem está na Bahia. Desta vez, a oportunidade é para quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação. 2 programas vão permitir que a população de baixa renda tenha acesso ao CNH da gente e ao CNH na escola. Esses programas garantem isenção das taxas do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia para a primeira habilitação, adição ou mudança de categoria sem nenhum custo para os beneficiados. As iniciativas vão atender estudantes do ensino médio e da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual, além da população cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Agora vamos conferir na tela, porque existem alguns critérios, tá bom? Vamos lá, é necessário ter mais de 18 anos, estar inscritos no CAD Único, também saber ler e escrever, residir no estado da Bahia. O programa CNH da gente oferece 10 mil vagas, sendo 5 mil delas destinadas a estudantes da rede estadual com mais de 18 anos que fazem parte da Bolsa Presença. Ainda não há uma data definida para o início das inscrições, mas todas as informações estarão disponíveis no site do Governo da Bahia. E claro, assim que tivermos mais informações, novidades, você ficará sabendo aqui no nosso Mais Info, né? Legal, uma ótima oportunidade. Legal. Se estender isso para mais regiões do Brasil, a princípio na Bahia, né, Josi? Isso, na Bahia. Essa novidade aí, muito bom, né? Porque hoje você vai ver o valor para se tirar uma habilitação altíssimo, altíssimo. Carro e motos, vai tirar os dois então, gente, é uma grana. Fica um sonho distante, né? Não tão alcançado assim. Além de que para muitos é uma fonte de renda. Sim. Hoje, com a uberização e todos os processos de entrega, uma coisa ou outra, tem gente que só está pagando as contas porque é habilitado. Mas uma coisa que me chama muita atenção, eu que em 1999 fiz um cursinho pré-vestibular gratuito como esse aí, creio que a iniciativa de fazer um curso pré-vestibular gratuito pode ser de todos. Sim, tem uma iniciativa governamental e ela é louvável, mas tem muitos professores que estão em muitos lugares, até os que não estão ensinando, que podem se juntar, ou profissionais que podem se juntar e ensinar pessoas a ter. Então, muitas organizações como igrejas e outros, se juntar a nós aqui, a gente já dá umas 3 aulas. Então, é uma iniciativa é um degrau que você pode colocar na vida de alguém. Muito importante. Muito importante, legal. Já vai se preparar aí para um vestibular, se preparar, aumentar o currículo também, colocando a CNH. Bom demais, né? Importantíssimo. Então aproveite essa oportunidade. Não tem isso em Guararema? Em Guararema está tudo resolvido. Tranquilo. É que hoje foi o dia da Bahia, vai chegar o dia de Guararema. Porque tem o dia de um estado e tem o dia da cidade onde eu moro. Entendeu? Guararema, beijo para você. E não perdem a oportunidade de se alfinetar nesse programa aqui. Já ia em Guararema. É porque quase tudo que as pessoas fazem no Brasil é um passo depois do que já aconteceu em Guararema, segundo os relatos de quem mora lá. Olha exatamente. Só. E aí eu encontro alguns amigos e falei assim, o pastor Aleixo vem a Guararema? Porque eu penso que eles querem impedir a sua chegada ali. Sexta-feira estarei lá em Guararema, nosso encontro marcado. Sexta tem uma vigília muito importante lá, para você que é de Guararema e região. Tá vendo que as coisas boas acontecem lá? Tem um prefeito fazendo propaganda da cidade que viralizou nas redes sociais, acho que pegou ideias lá de Guararema, né? Mais absoluto, certeza. É que lá o prefeito de Guararema nem precisou fazer, né? Não é? As pessoas mesmo vão contando o que acontece. Vai fazer daqui, ó, Brasil todo. O pastor Emanuel, eles ficam falando de Guararema, né? Porque é uma cidade incrível mesmo. E o Aleixo, ele acabou identificando que o nome da cidade santa é Guararema. Tudo que acontece de bom ver Guararema descendo do céu. Ai, o deboche é tudo. Obrigada, Josemara. Você volta ainda hoje? Não volto, gente. Mas olha, já dá pra organizar certinho para outro dia eu retornar. Tá bom. Tchau, gente. Um beijão pra vocês aí de casa. Obrigada. Josi, eu vou pra lá pro espaço da cozinha, porque agora eu vou fazer algumas perguntas, entrevistar o pastor Emanuel Guimarães, é meu pastor, mas para você hoje, além disso, é consultor de vida, de carreira, mestre nessa gestão. Muito obrigado por ter vindo, pastor. Aqui, da última vez que o senhor veio aqui, eu estava em algum lugar, né? Mas acho que hoje a gente teve a oportunidade e isso aqui é um episódio raro na minha vida, porque geralmente quem está fazendo isso aqui é a Darleide.
para salvar a vida de todo mundo hoje, falando de gestão de vida pessoal. E a minha pergunta é, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas pensam na organização da semana? Bom, primeiro, o privilégio de estar aqui com vocês, é muito bom poder conversar com todos os telespectadores, né? Quando a gente fala da semana, de um planejamento, a gente está falando de modelos de vida. As pessoas têm, cada pessoa tem um background, que a gente chama, um feeling de vida, da maneira como a pessoa foi criada, como a pessoa aprendeu a planejar. Então, por exemplo, uma dona de casa, como é que ela organiza a casa? Como é que faz a semana? Como é que faz? O que vai ser de segunda? O que vai ser de terça? E o planejamento, ele tem que ver com o que a gente chama de um ciclo. Você pode planejar por 1 ano, por 10 anos, por 5 anos, por 6 meses, 1 mês, mas a execução sempre é semanal. Por isso que tem 6 dias que você trabalha e 1 você descansa. É um ciclo básico. Você não tem como fazer outro ciclo. Acho que no século XVIII, acho que não sei, foi ali na Europa, o pessoal tentou mudar o ciclo para 10 dias, mas a gente não funciona assim, a gente funciona por semana. A gente funciona 6 dias e 1 dia a gente descansa. Então, o planejamento tem que ver o que você vai fazer com a sua semana. Dependendo de como você planeja, você vai ter uma vida mais tranquila, uma vida mais produtiva ou improdutiva. Depende muito do planejamento, na verdade, é tudo, mas de uma maneira simples, não precisa ser uma coisa muito complexa. Quando eu faço para empresas, a gente faz um planejamento estratégico, com muitos detalhes, com ferramentas. Mas o planejamento de vida, que é o pessoal, a gente só tem que ver o que vai acontecer a semana que vem, anotar num papel e planejar para isso, né? Planejar. Aí chegamos lá. Olha, eu estou com uma provocação na minha cabeça aqui, porque quem está numa vida doméstica tende a pensar que ela é repetitiva. Então, por exemplo, você está lá, você tem uma vida de cozinha, não tem muito o que inventar numa cozinha, é comida e sujeira. Para quem a gente pensa em roupas, na dinâmica de casa, também ela tem uma dinâmica. A impressão que está é que não exige planejamento, porque as coisas vão repetir-se no natural. E aí a gente tem aquela vida de gato, né? Sai para trabalhar, volta do trabalho, repete. Porque é importante a gente incluir o nosso dia a dia, o que não vai aparecer nas capas de revista, nesse nível de planejamento. Porque, na verdade, assim, a gente tem a vida, você tem aquilo que a gente chama de pontos principais. Mas o que toma o nosso tempo, que consome, às vezes, nossas energias, não são aquelas coisas que a gente sabe que já tem que fazer. São as distrações, são as torneirinhas da vida que a gente chama. Os vazamentos? Os vazamentos, porque isso aí vai fazendo com que a pessoa gaste um tempo. Às vezes, quer ver uma coisa que eu sempre falo assim, o que você prefere, fazer coisas mais difíceis ou mais fáceis? Na hora que você planeja. Então, normalmente, a gente quer fazer os mais fáceis. Mas aí chega na hora que você terminou o mais fácil, foi rápido, e você já está cansado, e aí aquela energia boa que você tinha, você não tem para fazer o difícil. Então, o planejamento, a dona de casa, por exemplo, ela tem um dia que é das compras, tem um dia que ela tem, se ela tiver uma secretária lá na casa para arrumar, ela vai dizer as coisas para fazer, mas ela tem que ter isso em algum lugar. Ela tem 2 maneiras de fazer isso. Ela pode escrever numa agendazinha ou pode estar na cabeça. Se colocar na cabeça e tiver muitas torneirinhas, aí tiver muitas coisinhas pequenas, aí dá a sensação de um estresse mais pesado, né? Olha, segura aí que tem um como daqui a pouco, né, Darlene? Já falamos o quê? Daqui a pouco a gente chega no como. Só estamos começando essa conversa. E olha só, uma coisa é certa, nós já temos como comprovado que uma casa organizada, uma vida organizada, para as crianças é sinal de saúde emocional, sabia? Crianças que crescem em ambientes desorganizados, conflituosos, casa desarrumada, planejamento zero, elas crescem nesse ambiente admitindo para si um ambiente interno também ansioso, desorganizado, sentem-se inseguras. E aí eu chamo a sua atenção, mamãe, chamo a sua atenção, papai também, porque todos na casa devem colaborar para manter o ambiente organizado, para ter um planejamento, pensando nesse momento até mesmo no legado que nós deixamos para os nossos filhos. Se nós dizemos que damos a vida por ele, vamos incluir por aí também organizar o dia a dia para que eles tenham mais calma. E o que dizer da nossa saúde emocional também. Quando você está com tudo no lugar, organizado, bonitinho, você descansa, até uma louça lavada.
Ai, a casa está no lugar. Eu sei que nem sempre é fácil assim, mas nós estamos falando de planejamento e não de coisas fáceis. Nós estamos pensando em alguma coisa que vai facilitar a rotina, que é cansativa, muitas vezes difícil, solitária, pesada, como for. Mas qual é o jeito que a gente tem? Pôr as coisas em ordem ao máximo que nós pudermos. Ontem eu passei o domingo em casa, pondo muita coisa no lugar e fui dormir com uma satisfação. Acordei mais tranquila ainda, pondo a vida no lugar também. E a gente quer ajudar a você a pensar tudo isso e muito mais. Olha aqui, com esse material maravilhoso que eu tenho em mãos e pode chegar à sua casa, mente feliz. Todo um trabalho feito com cuidado. E eu com a mão aqui, o braço aberto, né, gente? Para você aí de casa, ligar agora pra gente no 21 27 31 21 e pedir a revista Mente Feliz. Uma mente plena, organizada, tranquila, para você viver uma vida o mais satisfatório possível. Liga agora pra gente no 12 21 27 31 21, pede esse material, começa a estudar, organizar a vida e você vai ter sucesso. Estamos juntos nessa, 12 21 27 31 21 e não precisa pagar por isso, fica tranquilo, já tá tudo certo, a gente só quer ajudar você. Verdade, aproveita o embalo aí, viu? Do intervalo que a gente vai, 4 minutos. Na volta, a gente continua nesse bate-papo especial por aqui, mas é o momento de você aproveitar e pedir a sua revista. Aparece já aqui na tela o contato para você mandar mensagem para a gente ou ligar e conversar com a nossa equipe, tá bom? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Rapidinho, já estamos de volta. Meus amores, temos perguntas para vocês todos responderem por aí. Quero muita gente, chovendo de participações, de interações, tá? Liga, manda sua mensagem para a gente respondendo. Como é que você se organiza? Você anda estressado, cansado, mal-humorado, porque a segunda-feira chegou e estava tudo aquilo, como é que diz? Zoneado. 983-1502-49, conta. Faz perguntas também. Como é que eu faço para? Como me organizar assim? Aí conta a sua situação. Pois é, você que já começa a rotina de trabalhos ali, naquela bagunça toda, vamos colocar a casa em ordem? Vamos, mas para isso quero convidar aqui o pastor Robson Aleixo e junto com o pastor Emanuel também, para virem para cá, para a gente já discutir. Você está abstêmio de açúcar? Você está abstêmio de açúcar? Olha, depende da quantidade. Ah, porque eu deixei um pedaço para você. Ah, então fechou. Pastor, aquela é sua poltrona. Bolo de banana ainda. É, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Ixi, tentador. Como organizar melhor a semana? Vamos lá, então, trazendo alguns pontos aqui para a gente dar esse start. A regra dos 3 pontos essenciais. Quais seriam eles, hein? Qual é a regra dos 3 pontos essenciais? A regra. Bom, na verdade é o seguinte, na introdução você falou sobre a segunda-feira, para algumas pessoas é um dia muito pesado, mas o problema não é a segunda-feira nem a nova semana. O problema é o que ficou na semana anterior, que a gente não resolveu. Então, uma regra essencial é o que eu vou fazer essa semana. O que eu tenho para fazer essa semana? Se você colocar mais coisas do que você é capaz de fazer, vai acontecer de você puxar para outra semana e você vai jogando cada vez mais. Isso vai acumulando o trabalho da pessoa, a mente vai ficando carregada. Ou mesmo quando você não tem, às vezes, um final de semana tão tranquilo, você traz isso também para a semana, porque você não dormiu direito. Tem até uma coisa que o pessoal usa muito na aviação, chama jet lag, quando a pessoa vai para um país que o fuso horário é diferente e atrapalha toda a vida da pessoa. Então, quando a pessoa chega na segunda, a pessoa não está assim 100% o organismo. Então, ela já começa com uma sobrecarga e a produção de cortisol faz com que o estresse fique melhor. Então, a primeira regra é você ou colocar no papel, o melhor é colocar no papel ou no aplicativo, alguma ferramenta que você pode anotar tudo que você tem que fazer. Aí a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: de tudo que eu anotei aqui, quem pode fazer alguma coisa para mim? Primeira coisa, você tem que fazer outras pessoas fazerem. Isso chama-se liderança pessoal. Porque se você for fazer tudo, você acaba não fazendo muita coisa. Ou se você sair de carro e não sabe para que lugar você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira regra essencial é o que eu tenho para fazer nessa semana e classificar. E aí tem a classificação, por exemplo, vou dar 3 apenas, por exemplo, espiritualidade. Não importa a sua religião, você precisa ter um tempinho na semana para você ter a sua comunicação com o seu Deus, ok? Segundo, a segunda coisa mais importante da sua vida é sua família. Você vai tirar lá um tempinho para sua esposa e tal.
Eu estava agora numa palestra e a pessoa falou assim, ó, pega o seu celular aí e manda para sua esposa agora, eu te amo. Aí a pessoa escreveu para a esposa, eu te amo. E aí a esposa mandou a resposta, querido, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes passa a semana toda, a gente não dá atenção para as pessoas que a gente ama. Terceira coisa que é muito importante, é sua saúde. Porque se você não tiver saúde, você não vai nem cuidar da sua família e nem vai cuidar do seu trabalho, aquilo que você tem que fazer na semana. E aí no quarto item entra o trabalho. Agora, se você coloca o trabalho acima de todas essas coisas, é claro que sua vida vai dar uma embrulhada. Então, tira tudo da cabeça, faça um download, tira tudo que tem lá, escreve num papel e depois você classifica. Para a dona de casa é até mais simples, às vezes ela fala assim, simples em termos, né? Ó, segunda-feira eu tenho a feira, a quarta-feira eu tenho que fazer compras, na sexta-feira tem isso, então ela faz blocos. Então, uma das coisas que a gente aprende, pastor, queridos telespectadores, é a regra dos 3 pontos essenciais, é primeiro definir tudo que você vai fazer na semana, depois você classifica e aí você vai começar a distribuir isso na semana. Se você jogar tudo para segunda-feira, aí vai Tá ruim. Aí vai ficar ruim. Eu achei muito interessante esse jet lag, né? Jet lag. O senhor comentou por quê? É o que mais acontece. No sábado à noite, sábado à noite, então a gente pode dormir até mais. Pode dormir mais tarde e fazer mais coisa, enfim. A gente vai, geralmente, fácil até meia-noite no sábado. E aí no domingo, você não quer levantar tão cedo, porque foi dormir tarde. Então, dormir até um pouquinho mais tarde, e aí já dá essa bagunçadinha. E aí na segunda-feira, não, tem que levantar cedo. E no domingo, como você dormiu até mais tarde, você não vai conseguir dormir tão cedo. E aí vai dormir um pouquinho mais tarde, e aí já começa bagunçado desse jeito também, né? Interessante esse ponto. E uma das coisas importantes aqui, que quem prestou atenção, o trabalho existe por causa dos 3 primeiros pontos citados. Por causa da sua relação de vocação com Deus, por causa da sua relação com o planeta e por causa da sua família. Quando a gente inverte e coloca família, espiritualidade e o corpo, a saúde, por causa do trabalho, a própria base da organização já está equivocada. Tipo, você já está se organizando e se preparando para um fracasso retumbante, porque mudou o objetivo das coisas. Um ponto importante é que a gente tem que usar o tempo a nosso favor, não contra a gente. Porque quando a gente começa a não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem pessoas que só de chegar perto das pessoas, você fica tremendo perto das pessoas, de tanto estresse que elas passam, né? O estresse é contagiante, porque a pessoa, não, eu tenho que fazer isso, calma, só dá para fazer uma coisa de cada vez. E se você fizer bem feito, pode ter certeza que a semana vai ser tranquila. Claro que você vai ter que ter um processo para fazer isso, mas é uma regra essencial saber primeiro o que você tem que fazer, depois você dividir em blocos daquilo que é importante e usar o tempo a seu favor. Há dias que serão mais exigentes, né? Há momentos, períodos em que a gente tem mais tarefas, tem uma demanda maior, mas viver essa vida de desgaste continuamente é como você bem diz, se aproxima é alguém sempre estressado, cansado, diz, estou morrendo de trabalhar, dá uma agonia, dá licença. Quando eu estou fazendo consultoria, eu pergunto para a pessoa assim, qual é o horário da sua vida que você produz mais? É de manhã, de tarde, de madrugada ou de noite? A pessoa fala assim, para mim é melhor de manhã. Então você vai fazer as tarefas mais difíceis na hora que a sua mente está mais descansada. E aí você consegue fazer as fáceis depois. E aí você reorganiza, a sua produtividade fica maior no planejamento quando você... As coisas difíceis, você pode até... Algumas pessoas fazem assim, na agenda, para resolver essa questão aqui, eu vou precisar de 5 horas. Mas eu preciso resolver só hoje? Não. Posso resolver isso em 3 dias. Então, 1h20 por dia, até daqui 3 dias está resolvido. Então, a pessoa tira um peso quando ela está com a mente organizada. Nós estamos falando de regras, de modos de se organizar. E eu penso que ninguém pode ter maior ou ser maior organizado que o próprio Deus, o Criador. Deus já começa o universo criado para nós organizadamente. Que outros princípios, ou a partir dele, que princípios bíblicos nós encontramos para que nós sejamos assim organizados como o Criador é? Eu acho muito, muito, muito importante a gente associar a palavra santidade pela sua raiz. Santificar é separar. E o que a gente pode pensar de maior definição de organização do que separar as coisas?
O ato criador de Deus nos 2 primeiros dias de criação é exatamente organizar algo que é sem forma e vazio. A terra é sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele olha, e a tradução lá do hebraico é novo tovo, ou seja, ela disforme, não tinha um propósito claro. E o primeiro ato de Deus, ele separou luz de trevas, aí você tem a visibilidade e a definição de um dia. Ele separa e coloca a linha do firmamento, né, o horizonte, e aí a gente define o que é céu e o que é terra. A gente olha para aquilo que ele está fazendo e ele separa águas de águas, água de terra, ou seja, o ato criador é a partir do planejamento e a primeira ação criadora é gerar uma ordem, para que toda a ordem criada venha a partir dela. E ele define, quando ele termina, viu tudo que era bom e falou, agora você respeita o ciclo. No 7º descansou. Ele é uma organização de ponta a ponta. É fantástico. Incrível. Vamos então à próxima, para a gente continuar até alinhando com esse nosso planejamento do Criador, ou planejamento dele para a gente. Planejamento flexível. Aí o nó. Temos um nó para desatar. Quando você calcula das 168 horas, você vai trabalhar 44 e preenche as 44, você não tem nenhuma previsão de imprevisto. Então, a flexibilidade é o seguinte, você precisa deixar blocos de tempo, blocos de coisas. Não deu tempo de fazer tudo hoje, mas tem prazo ainda. Ok, você transfere para outro dia, não vai ficar desesperado, né? Então, na hora de fazer o planejamento, sempre a gente deixa alguns gaps de tempo para que você possa fazer alguma flexibilização que seja necessária para algum ajuste, alguma coisa que aconteceu, uma emergência, você precisou sair, precisou fazer aquilo ali e tal, você não vai perder O problema é quando você preenche tudo e você tem que cancelar, e aí é um problema muito sério com as pessoas. Então, o planejamento ele precisa ser flexível no aspecto de que o tempo está a seu favor, não contra você. Então, se a gente usar isso, a gente vai fazer um planejamento já com alguns blocos assim que a gente vai deixar. Vou deixar domingo à tarde para ver se aparece alguma coisa, ou terça de manhã. Ou você vai ajustar a sua agenda. Se você trabalha numa empresa, isso às vezes não é tão simples, mas a gente consegue fazer ajuste. Mas se for no lar, é mais fácil. Se for em outros lugares, você consegue. Mas não pode ser assim, eu marquei essa hora, não vai ter jeito e tal. Não. Até porque pessoas que são muito rígidas quanto ao próprio planejamento da vida, elas são sofridas, se estressam. São sistemáticas, elas são exigentes com elas mesmas. Então, o planejamento é para facilitar, é para se organizar, para ter uma vida equilibrada, sensata, inteligente. E não para ser assim a ferro e a fogo e você se manter nessa situação assim, causando sofrimento a si e a outros. Então, essas janelas de flexibilidade são inteligentes. Eu gosto de dizer que faz parte do planejamento calcular as falhas dos elementos que você está jogando. Não é? Então, por exemplo, você não vai colocar o Messi para jogar na zaga. Ele nunca seria o melhor do mundo. Não faz parte da característica dele, né? Deus, ao planejar a vida para a gente, ele sabia das nossas falhas. Ele conhecia as nossas falhas. Ou seja, e ele colocou as nossas falhas no seu próprio planejamento. Se o plano de Deus para mim desconsiderasse todos os meus erros, ele não teria passado o primeiro dia. Verdade. Feito. Até entra dentro, a gente já comentou mais ou menos nesse próximo tópico ali, que é técnica de bloco de tempo. Então vem justamente dentro disso, né? Separar por blocos, ter aqueles intervalos, saber que sim, imprevistos acontecem, né? E emendamos aqui já com um outro que chega pra gente. A produção vai passar ali agora, que é o papel do descanso e a pausa na produtividade. É isso? Ok. Se você parar o seu carro, ligar, ficar em alta rotação e não sair do lugar, e ficar o tempo todo com alta rotação, ele vai ferver. Você pode estar fazendo uma atividade que você tem, por exemplo, você está numa empresa ou você está em casa, está fazendo uma atividade e que você vai gastar 4 horas, mas você pega, tira, vou fazer 40 minutos, aí se levanta, vai lá, bebe uma água, dá uma respirada, 5 minutos, volta. Tem um italiano chamado Francesco Cecilio. Ele inventou um método chamado Pomodoro, que era um tipo de relógio que havia lá na Itália, em que ele fala momentos de trabalho e momentos de pausa. Momento de trabalho, momento de pausa. Eu uso isso há mais de 15 anos, eu tenho no meu celular.
eu marco aqui 25 minutos, aí daqui a pouco ele fala assim, 5 minutos para você andar, fazer o que você quiser. Aí eu levanto, aí quando eu estava no meu trabalho no escritório, às vezes eu dava uma volta lá, o pessoal, olha, levanta toda hora e vai ali e tal, mas a minha produtividade era alta. Você que está assistindo, você que é dona de casa, você que é empresário, você precisa ter esses blocos, porque isso não diminui a produtividade, ao contrário. Ele aumenta a produtividade. Mas é importante também falar, queria que o senhor falasse sobre isso, que essa pausa ou atividade na pausa, ela necessariamente tem que ser diferente do tipo de atividade que o trabalho está exigindo. Ah, tá, mas tem um ponto que você me lembrou agora, que chama-se multitarefa, é uma doença que tem hoje, eu chamo até de doença, porque a pessoa quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo e no final não consegue fazer nada. Porque a pessoa está no meio de uma entrevista, aí chega alguém, a pessoa recebe um WhatsApp, você precisa de 9 minutos para se concentrar de novo. A mente fica muito cansada, você chega no final do dia, trabalhei muito hoje, não fiz nada. Essa sensação é porque a gente não está tendo pausa no trabalho. Faz uma pausa aqui, aí descansa, vai lá, faz. A produtividade sobe assustadoramente, isso já está comprovado. Verdade. E a sua mente aí, está cansada? Talvez entrando já nesse nível de estresse e está precisando de uma pausa. E a gente traz aqui para você uma pausa que você deve fazer, que todos nós devemos fazer para cuidar do quê? Da nossa mente, do nosso corpo, né? Cuidar da nossa saúde como um todo. E a Novo Tempo, pensando em te ajudar com a sua mente, preparou esse material, a revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele que é médico psiquiatra há mais de 40 anos, entende muito, já atendeu muitos casos e aqui ele traz vários temas que eu tenho certeza de que vão ajudar realmente no que você está precisando nesse momento. Por exemplo, um dos temas que a gente encontra por aqui no capítulo 6 é psicossomática, corpo e mente juntos. Tem toda essa ligação. Quando o estresse, até aproveito para trazer aqui para o Emanuel dizer para a gente, o estresse excessivo, ele vai gerar no nosso organismo, no nosso corpo, algumas doenças também, né? Porque a gente se sente sobrecarregado e tal, e o corpo vai dando sinais também, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, se você não tem um planejamento, você sobrecarrega as tarefas. Você vai ficando com aquela... Eu atendi recentemente uma empresária que ela fez o planejamento, ela não conseguia resolver tudo, aí eu fiz uma ressonância magnética do tempo. Essa é que nós inventamos, viu? Eu peguei as 168 horas e nós fomos preenchendo todas elas. E nós descobrimos 26 horas livres ela tinha na semana. Puxa, e ela não conseguia ver essas 26 horas. E aí o estresse, ele cega a gente para ver o privilégio que a gente tem de utilizar o tempo de maneira produtiva. Verdade. E aí, vamos otimizar esse tempo? Vamos cuidar mais da nossa mente? Deixar o estresse de lado e cuidar da nossa saúde emocional para que a gente possa ter tempo de qualidade com os queridos à nossa volta, com a nossa família e até mesmo deixando mais tempo para se envolver nas atividades da igreja, ao próximo. E aí a gente consegue sim. Às vezes tem horas perdidas, né, que você acha que não tem tempo para nada, não dá tempo de fazer uma ajuda ao próximo, não dá tempo de sair com a família, mas tem, às vezes você tem tempo, só não está percebendo porque o estresse está tomando conta aí da sua mente. Então, bora cuidar da mente como um todo, tá bom? Mente Feliz vai te ajudar a trazer uma cura para a ansiedade, vai te ajudar a ter uma vida mais leve e também sair da depressão, se é o estágio que você se encontra nesse momento, tá bom? Entre em contato com a gente, o telefone aparece aí na sua tela, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça, vai chegar de graça aí na sua casa, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber. Então o que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente agora, tá bom? Não deixa para depois não. Liga agora, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Mente Feliz. Muito bem. Hoje pela manhã você estava dizendo aí, né? Ai, Deus me ajuda, me ajuda. Deus está ajudando você. Só precisa você ligar para a gente e pedir a revista Mente Feliz. É a ajuda que Deus mandou hoje para você se organizar e ter saúde. Nós vamos para o intervalo. É o tempo de você ligar e pedir, fazer a sua inscrição na nossa escola bíblica e estudar como ser feliz. Vamos que voltamos já rapidinho com você.
De volta por aqui, seu Entre Família, que coisa boa ter você aí que está em casa acompanhando a gente. Ei, minha amiga dona de casa, as costureiras, cadê, hein? Acompanhando, sempre a maquininha fazendo aquele barulho. A TV, quem sabe volume um pouquinho mais alto para acompanhar tudo por aqui, é ou não é? Ou você que está nos mais diversos lugares espalhados pelo Brasil e o mundo, acompanhando ali na palma da sua mão pelo celular, a TV Novo Tempo, que coisa boa, hein? Estamos falando hoje aqui sobre como começar, né, programar a semana para começar bem já naquela rotina legal, né, porque faz parte da nossa rotina do dia a dia, trabalho e tudo mais, e começar a semana bem. E uma coisa que faz com que a gente comece bem já o dia, sabe o que é? É ouvindo rádio. Não sei você, mas eu amo ouvir rádio logo cedo. E a Rádio Novo Tempo, geralmente de manhã eu já falo ali, Alexa, ligar Rádio Novo Tempo. Pronto. Aí ela já liga na Rádio Novo Tempo e a gente vai, enquanto está se arrumando ali, vai acompanhando pela rádio, né, os horários, e você vai até decorando. Agora já deve ser 6h30, porque já começou o programa do professor Altemir Farinhas. Aí você já vai sabendo mais ou menos, vai te dando uma orientação ali. Isso é muito bom. E sabe o que é melhor ainda? Saber que a Rádio Novo Tempo, ela está crescendo cada vez mais e, para honra e glória de Deus, muito em breve, a Rádio Novo Tempo já estará no Rio de Janeiro para fazer parte da vida dos cariocas. A cidade maravilhosa se tornando também a cidade da esperança. Sabe por quê? Porque você, anjo da esperança, tem feito a diferença para que isso aconteça. A Rádio Novo Tempo ser uma realidade no Rio de Janeiro. Mas, falando em realidade, deixa eu dar um pulinho no Rio de Janeiro. Vamos à capital do Rio nesse momento, falar com ele, que é além de supervisor da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro, o mais novo coordenador, na verdade, coordenador ou supervisor? Supervisor, né? Da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro, também é locutor. Diógenes, chega pra cá, meu querido. E aí, mais conhecido como Didi, né? E aí, Didi, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Que alegria poder estar falando com você aqui ao vivo. Realmente Didi, né? O pessoal me conhece como Didi, outros Diógenes Oliveira. Mas pegou Didi. Eu coloquei esse nome na época porque a criançada tinha dificuldade para falar Diógenes. Aí Didi ficou muito mais fácil, né? Todo mundo sabe e fala. Verdade, sei como é que é esse negócio de se enrolar com o nome, viu? Abinal, meu amigo. O seu, me lembro que muitas vezes você reclamava que era Aguinaldo. Cara, nem falei, eu anotava aqui, né? Abdominal, abdoral, um monte de nome aí, viu? Eu ia anotando, depois de um tempo parei de anotar porque já até ia perdendo as contas ali. Mas, Didi, cara, que bom falar contigo e saber que você é quem estará à frente da Rádio do Rio de Janeiro, levando essa mensagem de esperança através dessa voz tão maravilhosa e abençoada aí. Como é que está sendo para você fazer parte do nascimento dessa rádio e saber que você vai estar falando para um público aí de mais ou menos 13 milhões de pessoas? Amigo, uma grande responsabilidade, 13 milhões de pessoas, né, que vão receber o sinal da rádio. E eu me lembro que quando eu comecei no Novo Tempo, em 96, era um sonho meu poder ter uma rádio no Rio de Janeiro. Então a gente começou lá no Rio de Janeiro, mas no interior, né? Começamos em Teresópolis. Eu me lembro que muitas vezes eu me reuni com engenheiros para a gente poder chegar no Rio de Janeiro, mas não era possível chegar através ali da Rádio Novo Tempo 96,1. Então agora eu recebi essa notícia de que nós temos uma rádio agora no Rio de Janeiro e que eu vou estar à frente também falando para milhões de pessoas. Olha, realmente é algo maravilhoso na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então, eu poder chegar até várias casas, carro das pessoas, poder falar do amor de Deus, é algo fantástico e eu estou vibrando para que isso aconteça logo, amigo. É verdade. Você que é carioca, né, meu? E aí já até perdeu um pouco de sotaque, porque foi do Rio de Janeiro, foi para Campo Grande, por último, estava na Rádio Novo Tempo de Belém. Mas esse sotaquezinho, o X, né? O chiadinha, aquela panelinha de pressão, vai voltar com tudo, falando de esperança, né, Didi? Então, acredito que em 30 dias, conversando com o pessoal aqui do Rio, a gente já começa a falar chiado também, né? Isso é fácil, já está aqui dentro da gente. E o povo é um povo muito caliente, né? Um povo muito forte, um povo que vibra com a mensagem do Evangelho. Eu tenho certeza que com S ou sem S, o povo vai aceitar, porque está todo mundo empolgado
com essa rádio. A gente não ouve outra coisa a não ser Rádio Novo Tempo. Quando é que vai começar? Como é que eu vou ouvir? Qual vai ser o horário que você vai fazer? Então, eu acredito que vai ser realmente muita emoção para muita gente que está aqui acompanhando esse sonho se tornar uma realidade. E a gente conhece o Rio de Janeiro, né, pelas paisagens tão lindas, como a gente mostrou há pouco aqui. Conhece o Rio de Janeiro, como você comentou, né, por esse povo caloroso, povo animado. A gente sabe das lutas que o povo carioca enfrenta também no dia a dia, mas contando agora com esse sinal da esperança, entrando em comunidades, entrando nos grandes centros comerciais, nos carros, como você comentou também, né, Didi? Isso é fantástico saber que essa mensagem que você, desde 96, né, vem falando através da Rádio Novo Tempo, saber que agora a capital vai também contar com esse momento todo especial, a inauguração de uma Rádio Novo Tempo. Agora, fala pra gente também, Didi, porque é graças também aos Anjos da Esperança que a gente está conseguindo essa grande bênção, né, esse presente aí para o Rio de Janeiro. Como que você vê a importância dos Anjos da Esperança para que tudo fosse possível ter essa rádio no Rio de Janeiro e até mesmo para mantê-la, né? O envio dos materiais e tudo mais. Olha, sem dúvida o papel é muito forte, porque a gente que trabalha no rádio, você também trabalhou na Novo Tempo, a gente sabe o quanto é caro a gente ter uma rádio. Agora, uma rádio numa capital como o Rio de Janeiro é algo que está muito além do que a gente poderia, como uma emissora, conseguir. Então, a importância do Anjo da Esperança foi fundamental para que a gente pudesse conseguir recursos para isso, a gente pudesse comprar os equipamentos, né? Eu não sei se vocês vão conseguir mostrar algumas imagens desses nossos equipamentos, os estúdios. Hoje à tarde a gente vai estar já começando ali a colocar os equipamentos. Você está vendo a imagem, né, do estúdio, a recepção, aí o estúdio, a mesa vai ser uma mesa muito legal, totalmente digital, vai estar ali. Ou seja, sem a ajuda do nosso ouvinte, a gente jamais, ou do nosso telespectador, a gente teria muita dificuldade para conseguir a verba para comprar tudo isso. Então, é muito importante o Anjo, sim, não só para a gente poder estar no ar, mas também para a gente fazer o trabalho acontecer, para que a rádio continue pregando o Evangelho e para que Jesus possa voltar logo. Por isso é muito importante você, Anjo, colaborar com a sua doação. Você, telespectador, você que é ouvinte da Novo Tempo, não só ajudando financeiramente, mas também orando por esse ministério. Você falou dos desafios, né? A gente que é carioca sabe quanto a cidade é violenta. É uma cidade maravilhosa, mas violenta. A gente precisa chegar com essa mensagem para transformar os corações das pessoas. Eu tenho certeza que veio na hora certa. Deus colocou isso no coração de alguém. E a gente pôde chegar e vai chegar muito forte no coração de muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então é fundamental você ajudar a gente com a sua doação, manter a sua doação ativa todo mês ali, para que a gente possa continuar entrando com um som claro no coração das pessoas. Amém, verdade. Diógenes, obrigado. Sei que você tem vários outros compromissos aí agora. A gente vê algumas fotos ali da construção, da montagem dos estúdios. E em breve, né, a gente vai trazer uma reportagem completa mostrando tudo pronto depois, finalizadinho, a rádio no ar, com a graça de Deus. E fica aqui o convite para todos os Anjos da Esperança também continuarem fazendo a sua parte. Diógenes, obrigado. Deus continue te guiando, te abençoando nesse ministério aí, tá bom? Obrigado, Abinal. Deus abençoe vocês também. Orem por nós, tá? Com certeza. E abril, promete, hein? Estaremos no ar em abril. Muita gente vai receber o sinal da esperança e vidas serão transformadas. Eu creio nisso. Amém, Deus seja louvado, hein? E a chave Pix aparecendo aí para você fazer a sua doação também, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. QR Code aparece no cantinho da tela também para você já fazer a doação. Legal? Obrigado, Diógenes. E a gente vai voltando por aqui, já continuando com o nosso bate-papo, né, Darleide, pastora Leite? Eu escuto dois radialistas falando, eu fico até com vergonha, tenho vontade de escrever um texto depois. Só lembrando que no primeiro final de semana de abril nós temos caravana chegando aí
no Rio de Janeiro. Caravana Novo Tempo. Aguardem mais informações. Caramba. Amados, vamos às palavras-chave aqui na nossa tela grandona para a gente comentar sobre o que é, como é que a gente mantém, depois dessa organização se manter, vai ser um outro trabalho. Pastor Emanuel, o que a gente escolhe daí? Descanso, ouvir música, desconectar das telas, banho relaxante? Olha o chazinho de camomila ali. Quem pôs essa camomila aí, pelo amor de Deus? Olha, caminhada é uma coisa muito boa para você sair assim do ambiente estressor às vezes. É muito importante isso. Dependendo do trabalho que você está fazendo, às vezes não dá para fazer isso, né? Aí você pode... Ou o tipo de trabalho, por exemplo, a dona de casa pode estar em casa e colocar a música da Novo Tempo lá, tranquilo, né? Pode, se você está... antes de dormir, você evitar telas. Antes de dormir, isso vai relaxar, você acorda no outro dia mais forte para poder trabalhar e tal. E uma coisa que é muito importante, você precisa gostar do que você faz. Porque se você gosta do que você faz, somente 25% das pessoas hoje, na pesquisa feita no Instituto Gallup nos Estados Unidos, elas fazem coisas que gostam. Mas o trabalho da gente sempre tem coisas, uma outra coisa assim, por exemplo, que a gente não gosta de fazer, né? Uma das coisas que eu descobri é que o brasileiro não gosta muito de relatório, né? Fazer relatório é um negócio que ninguém gosta. É chato, né? Fazer relatório, mas a cultura também influencia, mas todos esses aqui, eles são importantes dentro do modelo de planejamento que você fez. Você vê qual por exemplo, alongamento. Alongamento é simples, você pode estar trabalhando em escritório, por exemplo, fazer alongamento. É ali, né? Não precisa ser só lá na academia, né? Então, todos esses fatores aí, eles fazem com que seu planejamento flua, né? Um ponto é que se você tem tudo isso e tem uma ferramenta de planejamento, pode ser uma agenda, pode ser eletrônico, pode ser qualquer coisa que você... Qual que é a melhor ferramenta que existe para você ficar nas atividades da semana? Qual que é o melhor que funciona? Tem gente que uma cadernetinha de feira, assim, pequenininha, resolve. Uhum. Outro precisa de um computador, outro precisa de uma agenda escrita. Mas você precisa saber que a sua semana precisa ser uma coisa gratificante. Então a gente precisa aprender a gostar da organização em si, Isso. sabe? Do planejamento, gostar de planejar para usufruir do resultado desse planejamento depois. Porque assim, parar, escrever, organizar, mas se você aprende que nisso está o segredo de você usufruir do que vem após, você vai aprender a gostar dessa tarefa, tem satisfação nela. Eu atendi um empresário que ele estava gastando 4 horas por dia de celular com comunicação instantânea. E eu falei, você vai reduzir isso aí. E aí orientamos, ele tirou as notificações, tirou o barulhinho e mandou um aviso, se for urgente, liga. E avisou para todos, olha, eu vou atender todos, qualquer mensagem que vocês mandaram, mas 3 vezes por dia eu vou parar para responder todo mundo. Baixou de 4 horas para meia hora por dia. E ele falou, eu tenho 3 horas e meia livre para mim agora. Nossa, ele estava muito feliz. Porque às vezes a gente, como eu falei no começo aqui do programa, as torneirinhas é que levam 10 minutos aqui, 5 ali, no final do dia você perdeu 2 horas. Mas 2 horas com seu filho, 2 horas com você, com a sua esposa, 2 horas para você estudar, 2 horas para você ir na academia, 2 horas para você produzir mais, faz muita diferença. E hoje a grande disputa no mundo é pela a sua atenção. Se eu tiro a sua atenção, eu deixo que você faça outras coisas. Então, a organização, quando você para... Olha, tem uma coisa aqui que eu acho que não colocaram, que eu achei muito legal, que alguém falou. Ah, não, tá ali, banho relaxante. É esse aí que eu uso para fazer minha higiene mental. Eu estou lá tomando banho, eu fico pensando o que eu quero fazer e tal. Isso faz muito bem para você renovar a sua energia. Se você ficar sob tensão o tempo todo, não tiver um meio de escape, o planejamento ele vai por água abaixo. Isso só faz, até esse banho relaxante, com esse tempo, tem plano. Só faz se está no plano essa hora de banho, né? Exatamente. No caso, eu vivo também, né? Não é? No caso, eu vivo a experiência de que o banho relaxante da minha filha adolescente é o meu momento estressante. Imagina. Enquanto ela vai se relaxando, eu fico desse. Mas sabe, pastor, uma vez me disseram uma frase, quando falaram essa frase, ela não fez tanto sentido quanto ela faz agora, depois de algum tempo de reflexão. A alegria, a felicidade é o mais poderoso argumento que a alma pode oferecer.
Uma mente feliz, ela é a apresentação de um poderosíssimo argumento a favor de qualquer coisa que você queira argumentar, mas essencialmente sobre a vida com Deus. Veja, algumas pessoas podem contrariar o seu estilo de vida, discordar de você ter algumas restrições ou viver de uma forma regrada. Uma boa parte das pessoas vão acreditar que o sistema de vida do mundo é incomparavelmente superior a essa forma sobrenatural que nós escolhemos, mas quando você apresenta uma mente feliz, isso é um argumento inegável. Alguém pode dizer assim, olha, você está fazendo um negócio, isso aí não tem nada a ver. Então, mas eu sou feliz e você não. Isso não significa que a nossa vida vai ser sem nenhum tipo de intempérie, no que as nossas casas não vão sofrer com as inundações e os ventos que vão bater contra ela. Mas podemos sim adotar uma forma de organizar a vida, de viver, de ser feliz e de obedecer às regras de funcionamento do nosso corpo, que apresenta para o mundo todo um resultado inegável de que sim, essa harmonia, criador, criatura e a natureza, a partir do que ele falou, é a melhor, a mais eficiente, a perfeita forma de viver, segundo o que ele falou. Uma mente feliz é uma mente organizada, é uma mente submissa às regras que Deus colocou. Uma mente feliz é uma mente que serve melhor. Portanto, você pode ser uma mãe melhor, um pai melhor, uma avó melhor, um vizinho melhor. Você se torna um ser humano melhor quando você está saudável e, essencialmente, tendo uma mente saudável para tomar decisões. Esse é o centro, o argumento central dessa revista que te ensina passo a passo como fazer isso. Para você ter uma ideia, ela não é assim dividida desorganizadamente. Ela vai dizendo coisas, por exemplo, como você faz e qual é a saída para a ansiedade, a tristeza. Olha, ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares, um pensamento bem construído, controle emocional. Será que eu estou me confundindo nessa psicossomática, ou seja, aquilo que é do corpo é da mente na verdade do corpo? Tudo isso aqui de uma maneira organizada, didática, profunda e feita a partir de um diálogo que você entende e gosta. Liga para a gente e peça agora a sua revista, porque ela é gratuita. 0 Operadora 12 21 27 3121. Operadora 12 21 27 3121 é o telefone que nós estamos esperando você. Você pede sua revista e já pode ter certeza que ela está indo de graça para você aí na sua casa, que você não paga nem pelo envio. A Escola Bíblica da Novo Tempo leva você muito a sério e ela não é de graça porque não vale nada, não. Ela é de graça porque você vale muito. E alguém já providenciou tudo para você. Amores, interações aqui no vídeo grande, na tela grande, vem pra cá. É a Patrícia Sá, lá de Nova Friburgo. Beijo, Nova Friburgo, amada. Ó, costureira. É, olha ali. Boa tarde, queridos do Entre Família. Abinal falou das costureiras e eu sou uma delas assistindo esse super assunto sobre organização e com volume mais alto devido ao barulho das máquinas. Amo esse programa, Deus os abençoe. Ah, que legal, Patrícia. Abraço, hein, minha querida. Abençoe o seu trabalho também. Daqui a pouquinho nós vamos ter artesanato, fica ligado, tem muito mais no programa de hoje e a sua interação manda pra gente, 983-1502-49, faz como a Patrícia. Beijo e até já. Meus amores, hoje nesse programa, o que tem de Bahia passando por aqui, um beijo para os baianos todos na sintonia, porque no bloco de informações, Bahia e agora artesanato lá da Bahia, passando aqui pelo seu Entre Família, fica com a gente. Hoje viemos conhecer a arte delicada e minuciosa da renda de bilro. Conversamos com Dinoélia Trindade, mestra na técnica, que nos contou como aprendeu esse ofício e como surgiu a Associação das Rendeiras de Dias d'Ávila, um espaço de preservação e valorização dessa tradição. Eu sou a mestra Dinoélia Trindade, faço parte de uma família de rendeira da cidade de Salbara, estou na 5ª geração. Cresci vendo a minha avó, minha mãe fazendo renda. E ficava muito sem entender porque minha avó também fazia renda, mas não usava renda. E aquilo ficava assim uma curiosidade em mim. Depois eu entendi o motivo, todo o processo, como foi doloroso para as pessoas que eram escravizadas e ela, como descendente de escravo,
ela fazia algo que achava que não era para ela, que era para o outro. E não incentivava os filhos, netos a fazer a renda. Mas eu fui crescendo e com a curiosidade, me despertando em relação até a preservação do artesanato na família. Entrei nessa e hoje estou na 5ª geração de rendeira. Vindo para aqui, para Dias d'Ávila, quando meu marido se aposentou e vindo para aqui para Dias d'Ávila, observei que na localidade onde eu morava e na cidade não tinha rendeira, mas que a localidade também era muito carente. As pessoas, mulheres fora do mercado de trabalho, que vivia com autoestima baixa por questões de falta de ações públicas e um índice de violência alto também no local. Isso era fato. E aí eu pensei, quando eu me aposentar, eu vou ensinar o que eu sei para essa comunidade. Aí meu marido disse, se você for esperar se aposentar, pode ser tarde demais, o que tiver que fazer, faz logo. A renda de biuro é um verdadeiro espetáculo de habilidade. Com almofadas, alfinetes e os biuros, que são pequenos bastões de madeira, as rendeiras entrelaçam os fios, criando desenhos únicos e cheios de detalhes. Um trabalho minucioso que exige paciência e dedicação. Os antigos, eles teciam renda toda de forma manual e nós mantemos essa identidade, nós preenchemos as almofadas com folha de bananeira seca, trabalhamos com linha de algodão. No antigo tempo se usava muito espinhos de mandacaru, porque não existiam os alfinetes. E hoje nós mantemos a inovação sem perda da originalidade. Nós continuamos trabalhando com folha de bananeira seca para produzir o nosso instrumento de trabalho, a linha de algodão, e substituímos os alfinetes de mandacaru, de espinho de mandacaru, pelos alfinetes que nós utilizamos. Cada peça é exclusiva e pode levar dias ou até meses para ficar pronta, dependendo da complexidade do desenho. Isso reflete no seu valor, já que, além do tempo de produção, carrega a história e o talento das rendeiras, tornando cada criação uma verdadeira obra de arte. Nós podemos produzir a partir dessa técnica para a área do vestuário, decorativo, adorno, e que os produtos variam de peças pequenas, como adorno, decorativo, toalhas de mesa, e os valores também, né? Nós temos produtos que possam chegar de R$25 a R$9.000, dependendo do que é e o tempo que leva para produzir. Uma toalha, por exemplo, nós levamos de 10 a 11 meses para produzir. Então, o tempo é muito grande e a gente produz dentro de um sistema manual, todo manual. Então, assim, já tem acessórios, toalhinha de mesa, vestuário, né? Umas palas que a gente pode também estar produzindo e o custo ser bem maior, R$50, R$60. Mais do que uma tradição, a renda de biuro é uma atividade que auxilia no desenvolvimento físico, emocional e mental. O movimento das mãos fortalece a coordenação motora, enquanto a concentração e o ritmo repetitivo ajudam a relaxar e aliviar o estresse. Uma arte que transforma vidas. A renda, como eu falei, ela tem também outra vertente, que é trabalhar essa ansiedade que o sistema pós-moderno trouxe para nós. Quando você está tecendo a renda, você está trabalhando habilidade, equilíbrio, segurança, perseverança. Isso tudo você está ali trabalhando na renda. E isso foi uma coisa que eu observava também muito da minha avó e da minha mãe. Por ela ter essa atividade, ela era sempre pessoa tranquila, nunca vivia reclamando da vida, nem insatisfeita com nada. E hoje eu venho entender o motivo porque ela conseguiu também ter condições de estar ali trabalhando o equilíbrio, a segurança emocional, sustentabilidade, da autoestima, além
da sustentabilidade financeira que a renda trazia. Tinha também essa questão do equilíbrio emocional, né? Da segurança emocional. Nós temos aqui inúmeras histórias de alunas que vieram se encontrar. Gente, essa peça que mostrou agora no final foi feito ponto a ponto, linha a linha, por mãos habilidosas. Muitas daquelas mulheres ali estão aprendendo ainda. As que já têm mais habilidade fazem isso numa rapidez, numa velocidade belíssima. Me lembrei das rendeiras de Fortaleza também, e outros lugares do Brasil, mas Fortaleza em especial, está aqui no meu coração. Beijo para vocês também. Parabéns. Uma peça como essa aí, sabe quanto custa? Pode falar, produção? É aquele valor mesmo? R$9.000. E alguém vai dizer, meu Deus, vai fazer aquela peça imensa. 9 a 11 Põe o meses valor que fazendo. tem uma arte. Aliás, a arte nem se vende, né? A arte não tem um preço que você põe, assim, porque é arte. Mas Inclusive- precisa fechar numa cifra, R$9.000. Mas é um trabalho belíssimo. Parabéns e um beijo. E obrigada pela produção também, Davi. Verdade. Inclusive, é um presente que o governo, muitas vezes, dá a outros governantes de outros países, né? Compra das rendeiras e dá de presente para outros governantes de países diferentes também. Legal, trabalho muito bonito. Muito bonito. Caprichado. Parabéns. Vamos de interações agora, minha gente. Quem é? Bruna Monique. Oi, pessoal, que tema maravilhoso. Obrigado, viu, Bruna? Obrigada. Eu sou fã de organização e sempre destaco minhas prioridades com papéis na geladeira. Tenho um bebê de quase 1 ano que está começando a andar, uma casa para arrumar, um filho de 11 anos que também precisa de atenção e, claro, o maridão. Por isso, preciso organizar minha rotina e as dicas do programa vão me ajudar ainda mais. Abraço a todos e para você também, Bruna. Obrigada, Bruna. Abraço. Ela Pra quem citou tem algo filho aqui que eu tinha pequeno, hein? dito, né? Ela usa o papelzinho. Quando você faz mapas mentais, você pode usar post-it, pode usar agenda, pode usar computador, mas ela já tem ali na geladeira, ela pode separar por prioridades agora. Vai ficar mais tranquilo ainda, porque pode colocar um monte de coisa para fazer, mas qual que eu faço primeiro? Então você põe tudo da semana num lugar e põe segunda, eu vou colocar esses 3 aqui, na terça mais esses 3. Aí a semana fica leve. Em vez de ter aquele monte de papel, né? Tem um livro que eu queria recomendar para todos os telespectadores, é da Casa Publicadora, chama-se A Ciência do Bom Viver. Vale a pena quem gosta de organização, porque lá fala da vida, né? E lá tem um texto, na página 208, que fala assim, se o tempo fosse devidamente estudado e avaliado e devidamente empregado, teríamos tempo para fazer tudo o que a gente precisa fazer para nós mesmos e para o mundo. Quando ela falou tudo, eu que sou mineiro, fiquei pensando, tudo para mineiro é tudo mesmo, sabe? Então você não pode dizer que não tem tempo. Então se você faz aí a organização da sua casa, você já tem essa facilidade de usar os post-its, pode separar agora por prioridades ou por dia. Aí vai ficar mais simples ainda. Aham. Casa Publicadora Brasileira, essa é a editora do livro recomendado A Ciência do Bom Viver, cpb.com.br. Segue essa dica, esse livro é simplesmente sensacional. Fala de todos os aspectos da vida de uma maneira objetiva, profunda, cpb.com.br. Tem mais interações com a gente, Abinal? Vamos lá, Cecília Carvalho, ela que é do Rio de Janeiro. Legal, Cecília, já Rádio Novo Tempo chega aí, viu? Minha filha casada reside comigo. Procuro me organizar durante a semana. Na segunda-feira, vou pagar as contas. Na terça, participo do culto das 8 às 9. Na quarta-feira, lavo as roupas. Na quinta-feira, faço a limpeza. Na sexta-feira, vou me produzir para o final de semana. E no domingo, participo do culto pela manhã ou à noite na igreja dela. Olha aí a Cecília. Um abraço, Cecília. Organizando tudo. Beijo, querida. Nesse aspecto aí é muito importante que ela colocou talvez as atividades principais do dia. Ela pode agora chegar a pegar agora só o dia e aproveitar mais ainda o dia. Ela tem o principal lá, pagar as contas, mas ela tem outros horários. Aí esses outros horários para que seja mais feliz, mais produtiva o seu planejamento. Mas está de parabéns aí a Cecília, viu? Parece que ela está satisfeita, né? Tá. Com o Ela resultado tem um que ela programa produziu. claro, Aham, muito bem, parabéns. Temos mais interações.
Helena da Silva. Boa tarde, meus amores. Olha aí, pegou, né? Mas é bom. Depois de 2 meses após uma árvore cair no meu telhado, minha internet voltou. E agora posso passar essas horas de alegria com vocês. Que lindo. Não consigo me organizar em nada. Isso mexe com o meu horário e comportamento. Em nada. Aí é simples. Aí nós temos uma outra coisa. O conceito de organização depende muito do modelo mental que a pessoa tem. Tem pessoas que são mais randômicas, elas dão muita volta, muitas coisas, mas elas conseguem alcançar o que elas querem. Então, a gente tem 2 opções. Você se concentrar apenas no objetivo final ou você pedir ajuda aos universitários. Talvez uma filha, talvez uma pessoa que ajude a organizar. Aí você consegue uma produtividade maior nas suas horas. Quando a gente tem uma desorganização interna, ajuda muito a se organizar externamente, para que enquanto isso acontece fora, dentro você comece a ter mais calma para se perceber. Mas dá para perceber que o tempo voou e o programa acabou. Muito obrigada por sua vinda mais uma vez, nos ajudar a pensar sobre a vida. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Eu quero juntar alguns textos aqui para a sua reflexão e pense seriamente no que conecta todos eles. Por exemplo, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, o que Deus está dizendo é que a santificação é um processo que nunca vai acabar. Portanto, Deus nos aperfeiçoar, no sentido do aperfeiçoamento mesmo, do desenvolvimento, é um processo contínuo. Mas, dentro de um processo contínuo, Ele colocou um ponto conclusivo, um objetivo, um ponto de chegada. Ele disse para Faraó, olha, meu povo vai sair e há um caminho pelo deserto, mas o caminho para o deserto e no deserto é chegar em Canaã, onde há uma celebração. Deus fez tudo e no primeiro dia ele começou dizendo, haja luz e houve luz. No 6º dia ele viu que era tudo muito bom, mas no 7º há um ponto de celebração. A vitória sobre o nada, a vitória sobre o não criado e toda a ordem criada para e celebra o sentido no 7º dia do que foi o primeiro dia. No livro de Isaías, o profeta fala, ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Pai, Jesus falou na sua oração, a minha vontade é que aqueles que me deste vejam a minha glória. Eu quero que eles estejam comigo. Ele disse, não fique triste, não se turbe o vosso coração. E quando ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, ele vai dizer de um caminho, ele vai dizer de um método, mas ele vai dizer, para que onde eu estou, estejais vós também. Pare e pense. A gente está sendo todo dia, sendo tentado a construir um projeto linear de vida, quando Deus nos fez cíclicos. Sim. Ele criou uma semana de 7 dias, ele nos fala para pensar nos planos e pontos e na ciclicidade, nos pontos de parada, mas fundamentalmente nos objetivos de celebração com que ele colocou na vida. Quando Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, ele disse, ore sem cessar, não pare de orar, coloque da oração uma parte da sua vida como é a sua respiração. Mas ele disse também, regozijai-vos sempre. O que ele está dizendo é, para qual ponto tudo que você está fazendo está levando? E Deus fala assim, o ponto de chegada, o ponto de conexão, o ponto de celebração é você fazer tudo o que você está fazendo para que no final das contas você se alegre comigo. Não e nunca menospreze a alegria em todos os processos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a perda da alegria é a razão fundamental para que a gente bagunce tudo na vida e não saiba exatamente o que está buscando. A alegria não é apenas o objetivo final. A alegria também é o combustível. A alegria nos leva à celebração porque foi ela que foi o ponto condutor para que essa celebração de fato acontecesse. Eu explico melhor. Jesus nunca separa absolutamente o objetivo do primeiro dia do que vai acontecer no 7º, o objetivo do primeiro passo para o que vai acontecer no final do caminho. Ele nunca separa absolutamente o caminho da chegada. O DNA que fez ele começar é aquilo que vai explodir no final, desde a criação do homem, a criação do mundo ao plano da redenção. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, tem uma segunda-feira desafiadora, mas essa segunda-feira desafiadora e no planejamento da segunda-feira você tem que ter o que
como, com quem, de que forma eu vou celebrar o fim de um ciclo. Paulo disse, celebre, sim. E celebrar é lembrar de que existe um Criador proporcionando todas as coisas e para onde todas as coisas são levadas. Eu quero que você, nesse momento, antes de eu terminar essa reflexão, pense no seguinte. Nós estamos falando de uma coroa. E falamos de uma coroa que nos está guardada, falamos de uma coroa conquistada, falamos de uma coroa brilhante, falamos de uma coroa que celebra e que demonstra a vitória de Cristo sobre tudo que se levantou contra o seu caráter e a sua glória. No primeiro momento em que estivermos diante de Cristo, nós vamos celebrar tudo o que aconteceu e colocaremos diante dele, nos pés dele, essa coroa conquistada. O que isso diz pra gente hoje? É porque eu luto. Nós lutamos, nós nos organizamos, nós nos planejamos para que neste ponto haja uma celebração junto com o Criador. Se você pensar a sua vida de maneira linear, num projeto e num processo e num progresso que nunca chega num ponto conclusivo, nós não estamos falando da forma com que Jesus criou as coisas. Se nós estamos pensando em um projeto em que no final do processo você se tranca num cantinho e você ri sozinho, nós não estamos falando da maneira como Deus pensou a vida. Deus está falando que os nossos sonhos têm o tamanho da quantidade de pessoas que riem com Ele. Ele está dizendo que a grandeza de um projeto, ela tem a ver com o número de pessoas que são beneficiadas com ele. Mas ele está falando que caminhamos para celebrar. Hoje, pare e pense sobre o que eu vou agradecer. Então hoje, quando você for fazer seu plano, seja ele um plano grande, um plano pequeno, um plano semanal, um plano de organização doméstica ou um plano para qualquer coisa no trabalho, neste ponto eu vou celebrar, eu vou agradecer, eu vou comemorar com o Criador, porque assim Ele quis que fosse. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, pastor Aleixo. E olha só, não perca amanhã. Nosso Entre Família vai falar sobre o vazio da ausência. Como a falta do pai afeta a criança ao longo da vida, os prejuízos que a falta do pai pode trazer para uma criança. E tem também Vida e Saúde chegando, como dormir melhor, os ciclos do sono. Não perca, daqui a pouquinho aqui junto com a gente. Valeu, Tchau, um abraço. meus amores.